Olá pessoal, eu sou Agnaldo Júnior, membro do PET Engenharias e discente do curso de Engenharia Civil. No vídeo de hoje, eu tratarei sobre o dimensionamento estrutural de sapatas isoladas, utilizando o método das bielas e tirantes. Trata-se de um assunto da disciplina de Fundações 2. Nessa primeira aula, eu abordarei a teoria e as principais formulações necessárias a este processo de dimensionamento, e na aula 2 eu trarei o dimensionamento completo dessas sapatas isoladas utilizando o método apresentado. Para iniciar, eu pus essa imagem, que é muito comum no contexto da engenharia estrutural, que apresenta um esquema da distribuição das cargas, que vai desde a laje até o solo. Então, a sequência de distribuição das cargas, basicamente nós vamos ter as cargas aplicadas, sejam elas distribuídas, lineares ou concentradas, ou ainda popularmente conhecidas como pontuais. Essas cargas elas são aplicadas nas lajes. As lajes distribuem essas cargas até as vigas. As vigas, por sua vez, enviam essas cargas para os pilares. Os pilares distribuem essas cargas nas fundações e as fundações, por sua vez, transferem essas cargas ao solo. As fundações elas vão poder ser de diferentes modos, né? Sejam elas blocos de fundação, sapatas, estacas, vai variar, depender da funcionalidade e também do local. Mas no nosso caso vamos tratar de sapatas isoladas, que é o tipo mais comum de fundação utilizada em edificações e que vai transferir diretamente as cargas aplicadas pelo pilar ao solo. A geometria dessas sapatas elas podem ser de diversas formas, sendo a mais comum o formato retangular, que vai acompanhar a orientação do pilar, mas vai poder ter uma configuração geométrica também, além de retangular, quadrada, formatos em L, formatos em U. A gente vai poder ter sapatas, além das isoladas, sapatas corridas, sapatas de divisa. Isso vai variar um pouco. As sapatas, como funcionalidade geral, transmitem os esforços advindos do pilar ao solo e nele o distribuem. Mas as sapatas elas precisam resistir aos esforços solicitantes, que vão ser a força normal, ou seja, a força vertical N advinda diretamente do pilar, assim como as forças horizontais e os momentos fletores, que vão atuar em uma ou nas duas direções. Ao longo das considerações do processo de dimensionamento, esses esforços solicitantes eles precisarão ser considerados e, além disso, eles precisarão ser devidamente verificados para garantir a segurança. Tratando da classificação relativa à rigidez, a NBR 6118 vai classificar sapatas em rígidas ou flexíveis. Essa classificação ela vai direcionar a forma como a distribuição de tensões entre a interface da base da sapata e o solo vai acontecer, bem como qual método nós deveremos adotar para fazer o dimensionamento estrutural. Nós trataremos do dimensionamento de sapatas rígidas. Para que ela seja classificada como uma sapata rígida, a seguinte equação ela precisa ser atendida, ou seja, a altura da sapata precisa ser maior ou igual a A menos AP dividido por 3, sendo A um dos lados da sapata, ou a maior dimensão da sapata, em uma direção, e o AP a dimensão do pilar na mesma direção. Essa verificação ela vale tanto para o lado A, assim como para o lado B. Deve ser verificada nas duas direções e será classificada como uma sapata rígida. Como já mencionado, nós trataremos do dimensionamento de sapatas rígidas e alguns fatores que colocam a sapata rígida como a melhor opção dentro dos processos construtivos é porque elas apresentam características como serem menos deformáveis,
terem maior resistência à ruptura por punção e ainda proporcionam maior segurança estrutural. E as flexíveis, né, somas para caracterizar, elas vão se diferenciar da anterior por terem altura mais reduzida, que vai influenciar também no comportamento estrutural. Por isso, nós adotamos, na maior parte dos processos de construção, as sapatas rígidas. Só mais para caracterizar, essa altura ela já foi mencionada anteriormente, que ela precisa ser verificada, né? Para ser rígida, a sapata ela precisa ter uma altura maior ou igual a menos AP dividido por 3. Essa dimensão A nós calculamos, dimensão B também, a altura. Aqui nós vamos ter o nosso pilar, em que as dimensões AP e BP já são dadas no projeto estrutural. Logo, na sequência, a gente observa essas medidas para fazer o projeto de fundação. O CA e CB vão ser os nossos balanços, em que nós vamos adotar eles como iguais por questões econômicas, mas a gente vai explicar um pouco mais à frente. Por se tratar de uma sapata retangular, nós precisamos garantir que o centro de carga do pilar seja igual ao centro de carga da fundação também, mas basicamente essa é a caracterização da sapata rígida, considerando principalmente a altura e essas questões aqui para a escolha desse tipo de rigidez. Já foi contextualizado um pouco sobre fundações, classificações, sapatas rígidas, e aqui eu venho falar um pouco da parte teórica do método das bielas e tirantes. Nós vamos ter o detalhamento de cálculo logo mais à frente, quando eu for mostrar o roteiro de cálculo. Mas, basicamente, o método das bielas e tirantes vai tratar de uma representação da fundação como uma treliça espacial. A treliça, por sua vez, ela possui barras comprimidas e barras tracionadas, que são conectadas pelos nós. Tratando da fundação, as barras comprimidas, ou os espaços da fundação que vão ter compressão, vão ser chamados de bielas, ou seja, vão ser aquelas regiões do concreto que vão estar submetidas à compressão, enquanto, por sua vez, as barras tracionadas ou partes tracionadas da nossa fundação vão ser denominadas tirantes e vão corresponder às forças de tração que deverão ser absorvidas aí pelas barras de aço. De forma geral, a tração ela vai acontecer na base da sapata, enquanto a compressão vai aparecer na parte superior da nossa fundação, da nossa sapata. Como roteiro de cálculo, nós temos uma sequência de procedimentos a serem seguidos para fazer esse dimensionamento da sapata isolada, considerando o método das bielas e tirantes. O método em si ele vai ser apresentado um pouco mais à frente, porque nesse momento inicial eu vou estar apresentando algumas considerações que precisam ser adotadas e também algumas verificações que são sugeridas tanto pela NBR 6122, assim como pela NBR 6118. Mas vamos lá. O primeiro passo trata-se da determinação das cargas de projeto, os carregamentos verticais, horizontais e momentos fletores atuantes nas duas direções, se houver, obviamente, que são provenientes do pilar, todos esses carregamentos. Ou, né, forças de vento e tudo mais. O segundo item é a determinação da tensão admissível do solo, que vai ser advindo aí dos resultados dos ensaios de sondagem SPT, em que nós determinaremos a resistência do nosso solo ou tensão admissível. Vindo para o item C do nosso procedimento de cálculo, nós vamos fazer o dimensionamento geométrico da nossa sapata, ou seja, vamos determinar as dimensões em planta da nossa sapata, considerando o fator majorador de 1,05. Algumas literaturas recomendam que a gente utilize 5% ou 10%, já considerando o peso próprio da sapata. Nós consideraremos 5% como sendo o peso próprio. Logo, nosso fator majorador vai ficar 1,05. Essa formulação aqui ela é vinda, né, a partir daquela idealização de que tensão é força por área. Nós aqui basicamente só fizemos a multiplicação cruzada, né? Então aqui nós vamos ter que a área vai ser a força dividida pela tensão. Aqui nós vamos majorar a nossa força, a nossa carga vertical, utilizando
o fator majorador de 1,05. Logo, a área da nossa sapata vai ser o fator majorador vezes a carga vertical dividido pela tensão admissível do solo. Fazendo a consideração de balanços iguais, ou seja, CA sendo igual a CB, por questão de economia, a dimensão do menor lado da nossa sapata, que é B, vai ser igual a meio vezes BP menos AP mais raiz quadrada de 1/4 vezes BP menos AP ao quadrado mais a área da nossa sapata, que foi determinada anteriormente. Fazendo esse cálculo aqui, nós já encontramos o lado B da nossa sapata, que é sempre o menor lado, e A sempre vai ser o maior. CA e CB vão ser iguais por questão de economia, como já mencionado. Fazendo isso, a gente encontra a dimensão do lado A, né? Considerando que A menos B é igual a P menos BP, só jogar o B para lá que a gente encontra o nosso A já, direto. E, considerando balanços iguais, o nosso CA, que vai ser igual a CB, é igual a menos AP dividido por 2. O quarto item do nosso processo de dimensionamento vai ser nosso item D, que trata da verificação das tensões de borda. Essa verificação ela deverá ser feita para as direções x e y, em que primeiro nós deveremos determinar a excentricidade. A excentricidade vai ser basicamente o momento dividido pela força normal atuante. Mais uma vez eu ressalto, para as duas direções deverá ser feita toda essa verificação aqui, tanto da excentricidade, assim como das tensões máxima e mínima, beleza? Excentricidade vai ser momento na respectiva direção dividido pela força normal. Para que a gente consiga fazer essa verificação à excentricidade, nós precisamos atender essa condição de que a excentricidade seja menor que A dividido por 6. Após fazer essa verificação aqui, se passou, obviamente, na maioria dos casos passa se o procedimento for sendo feito certinho. O próximo passo é basicamente verificar as tensões máxima e mínima na borda da nossa sapata. Então, a tensão máxima vai ser a força normal dividida pela área, vezes 1 mais 6 vezes a excentricidade dividido pelo lado A da sapata. A tensão máxima precisa ser menor ou igual a 1,3 vezes a tensão admissível, que isso aqui é uma característica do solo. E a tensão mínima vai ser basicamente a força normal dividida pela área, A vezes B, vezes 1 menos 6 vezes a excentricidade dividido pelo lado A. E a tensão mínima precisa ser maior que zero. Obviamente, sempre vai ser maior que zero, mas essas verificações elas precisam ser feitas, então a gente só vai seguindo. Vale ressaltar aqui que esse A, que está tanto aqui como aqui, ele é relativo ao lado que nós estamos fazendo a verificação. Se é o lado que está para a direção X ou para a direção Y. Aí vocês repetem tudo isso também quando for fazer para a verificação do outro lado. Continuando, nós agora vamos fazer a verificação com relação à tensão média, em que nós vamos dividir a tensão máxima mais a mínima por 2, e tudo isso precisa ser menor que a tensão admissível. Atendendo, fizemos a verificação das tensões de borda. Ressaltando, esse processo precisa ser feito para as duas direções, para os dois lados. O item E do nosso dimensionamento trata em determinar a altura da nossa sapata, em que a altura tem que ser maior ou igual a A menos AP dividido por 3, sendo A o maior lado da nossa sapata, já determinado anteriormente, AP o maior lado do pilar na mesma direção do maior lado da sapata, tudo isso dividido por 3. Determinada a altura H, a gente determina agora a nossa altura útil D, em que a altura útil vai ser igual a altura H menos o comprimento, menos 1,5 vezes o φ, que é o diâmetro da barra ou da armadura longitudinal do nosso pilar. Depois de determinar essa altura útil, nós ainda precisamos fazer uma verificação, considerando o comprimento de ancoragem adotado. Eu determinei esse comprimento de ancoragem a partir da tabela A7 do
Bastos 2003, em que eu vou colocar na próxima aula essa tabela. Se essa altura útil for maior que o comprimento de ancoragem, a verificação está feita e passou. Depois de determinar o H, nós agora determinamos o H0, beleza? Em que o H0 tem que ser maior ou igual a H dividido por 3 ou 15 centímetros. E adotamos o maior entre esses dois valores, obviamente para garantir uma série de condições e considerações construtivas que precisam ser atendidas. Eu pus aqui um detalhe construtivo, nós determinamos o H em um item anterior e agora nós adotamos esse H0. Como se esse aqui fosse um H total, a altura total da sapata, e esse aqui fosse a altura inicial, beleza? Ou a altura dessa parte retangular da sapata. Uma vez aqui que a gente vai ter uma outra parte que é um pouco mais triangular, né? Mas enfim, determinados essas duas alturas, a gente vê que agora é preciso determinar o ângulo, esse ângulo aqui de inclinação dessa parte aqui da nossa sapata e que este precisa ser menor que 30 graus. Para encontrar esse ângulo, nós usamos que a tangente de alfa é igual a h menos h0 dividido por CA, que é um dos balanços. Fazendo isso, se ficou menor que 30 graus, está tudo ok. Se deu maior, algumas medidas vão ter que ser alteradas nos itens anteriores para que essa condição ela seja atendida. Item F do nosso dimensionamento. Trata da verificação de segurança ao tombamento. Eu já adianto que esse item aqui em específico, ele costuma sempre passar se os outros procedimentos anteriores, assim como as áreas, se os momentos, eles estiverem corretos, né? A altura, se estiverem corretos, isso aqui sempre passa. Mas a norma, ela pede para que a gente faça essa verificação, então a gente precisa fazer só para garantir de que a sapata, mediante a aplicação dos momentos, ela não vai tombar, ela não vai girar, beleza? Basicamente, nós vamos ter que o nosso momento estabilizador vai ser igual a força normal mais o peso próprio da sapata vezes a área dividido por 2, tá? Aqui, quando eu for resolver o exemplo prático na próxima aula, a gente vai ver que a gente considera a força normal vezes 1,05, que já é considerando o peso próprio, né? O peso próprio vai ser aproximadamente 5% do peso que atua, né? Na sapata, que vem do pilar. O momento estabilizador vai ser igual à soma dos momentos M, mais as forças horizontais vezes a altura. E aqui a gente tem um gama tomb, que é meio como se fosse um coeficiente que garante que o momento estabilizador dividido pelo momento de tombamento vai ser maior ou igual a 1,5. Fazendo essa verificação aqui, passou, tudo certo. No item G, a gente entra agora no método das bielas e tirantes propriamente. A gente estava fazendo, vocês viram nos itens anteriores, uma sequência de verificações que a norma ela exige que a gente faça. E o método das bielas e tirantes, ele não vai ter, né, tantas verificações assim, ou pelo menos aquelas que a gente precisa. Por isso que a gente faz todo aquele procedimento anterior. Mas vindo agora para o método em si, nós começamos determinando a altura útil da nossa sapata, né, considerando que ela deve ser rígida, de acordo com a norma 6118, a NBR. Então, a altura útil, basicamente D tem que ser maior ou igual a menos AP dividido por 4, certo? Na sequência, a gente calcula as forças de tração que atuam na base da nossa sapata nas direções X e Y. Como eu mencionei logo no início, nós vamos ter tração atuando na base da sapata e compressão atuando acima, beleza? Mas vamos lá, para a gente determinar as forças de tração, respectivamente nas direções X e Y, força de tração na direção X vai ser a força P dividido por 8, vezes A menos AP dividido por D, que é a altura útil. E a força de tração na direção Y vai ser P dividido por 8, tudo isso vezes B menos BP dividido pela altura útil D. Dando continuidade no método, como nós consideramos sapata com balanços iguais, ou seja, CA igual a CB por questões construtivas, as nossas forças de tração, Tx e Ty, elas costumam ser iguais
assim como as nossas armaduras, né? Na direção paralela ao lado A e na direção paralela ao lado B também. A gente toma como valores constantes para cálculo γ(f) igual a 1,4, γs igual a 1,15, associar 50. Dessa forma, nós poderemos determinar a taxa de armadura através dessas equações aqui, em que a taxa de armadura paralela ao lado A vai ser a força de tração na direção x, dividido pela tensão de escoamento do aço, e a taxa de armadura paralela ao lado B vai ser a força de tração na direção y, dividido pela tensão de escoamento do aço. Item H trata da verificação da armadura mínima. Para verificar a taxa de armadura mínima, nós utilizaremos essa relação aqui, em que o ρs precisa ser maior ou igual a 0,67 vezes o ρ mínimo. Considerando a armadura mínima de 0,15%, nós vamos ter que ir multiplicando 0,67 vezes 0,15%, a nossa taxa de armadura mínima precisa ser maior que 0,10%. Beleza? E ainda a nossa armadura mínima, ela poderá ser determinada utilizando essas equações aqui para os lados A e B. Essas vão ser as nossas armaduras mínimas para cada um desses lados. A armadura mínima para o lado A vai ser igual a 0,10 dividido por 100 vezes B vezes H. E a armadura mínima para o lado B vai ser 0,10 dividido por 100 vezes A vezes H. Item I, cálculo do número de barras e espaçamento. Aqui nós vamos calcular o número de barras que vão ser utilizadas em cada uma das direções, respectivamente para os lados A e B. O número de barras vai ser calculado dividindo a taxa de armadura paralela aos lados A e B, respectivamente, pela área da seção transversal da barra considerada. Se eu considero uma barra de 10 milímetros, por exemplo, o diâmetro em centímetros vai ser igual a 1 ao quadrado. A gente calcula isso para as direções x e y ou lados A e B, beleza? Na sequência, a gente vai calcular o espaçamento entre as barras, em que o nosso L vai ser o valor do lado equivalente à distribuição das barras, beleza? Então, o nosso espaçamento vai ser igual a L menos 2 vezes o comprimento menos o número de barras vezes o diâmetro, dividido pelo número de barras menos 1. Por fim, item J, verificação da diagonal comprimida na superfície crítica C. A gente precisa fazer essa verificação também, assim como a verificação da segurança ao tombamento, a norma ela sugere que a gente faça essas verificações, mas costumam sempre passar se alguns procedimentos foram feitos de maneira correta, beleza? Mas vamos lá, assim como determinação de altura útil e tudo mais. Nós começamos calculando o perímetro da nossa superfície crítica, que é o U0, que vai ser 2 vezes AP mais BP, né? Que são os lados maior e menor do pilar, respectivamente. Depois nós determinamos a nossa tensão solicitante, que vai ser igual a força solicitante dividido pelo perímetro da superfície crítica vezes a altura útil da nossa sapata. E, por fim, nós calculamos o tal RD2, que é a nossa tensão resistente. Aqui solicitante, aqui resistente, que vai ser 0,27 vezes 1 menos FCK dividido por 250 vezes FCD. Né? Esses aqui são parâmetros relativos à resistência do concreto. Né? Se a nossa tensão solicitante for menor que a nossa tensão resistente, essa verificação ela foi aceita e passou também. É isso. Nessa primeira aula eu quis expor todo o procedimento de cálculo, apresentar as principais formulações que são usadas no procedimento para dimensionar sapatas isoladas, utilizando o método das bielas e tirantes. E na próxima aula eu vou fazer o dimensionamento completo de uma sapata desde o início até o detalhamento. Tá? Se você ficou até aqui comigo, curta nosso vídeo, compartilhe e manda para os seus colegas que esse vídeo também possa os ajudar. Obrigado, bons estudos e até o próximo vídeo.